lei, versículo número 7, Êxodo 27. Diz assim, Êxodo capítulo 20, versículo 7: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vamos agora para a nossa confissão de fé, Catecismo de Heidelberg, domingo 36. Catecismo de Heidelberg, domingo 36. O que Deus exige no terceiro mandamento? Resposta: que não blasfememos ou profanemos o santo nome de Deus por maldições ou perjúrio, tampouco por juramentos desnecessários, e que não participemos por omissão silenciosa desses horríveis pecados. Em resumo, devemos usar o santo nome de Deus somente com temor e reverência, a fim de que ele por nós seja devidamente confessado, invocado e louvado com todas as nossas palavras e obras. Será que blasfemar o nome de Deus por juramentos e maldições é um pecado tão grande que Deus se ira tanto contra aqueles que não se esforçam para impedir e proibir tal coisa? Resposta: com certeza, pois não há pecado maior ou que mais provoque a ira de Deus do que blasfemar seu nome. Por isso ele ordenou punir este pecado com a morte. Por favor, deixem abertas suas Bíblias no terceiro mandamento e seu catecismo nessa parte. Amados irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo, há amigos mais chegados que irmãos. E foi um desses amigos que me chamou a atenção para o terceiro mandamento da lei do Senhor. No início da minha caminhada da fé reformada, ainda eu trazia alguns vícios linguísticos de onde eu tinha vindo. E que vício linguístico era esse? Era que, por qualquer motivo, eu chamava o nome de Deus em vão. Para mim, por qualquer coisa que me surpreendesse, ou por eu achar algo engraçado demais, eu soltava, ai meu Deus, ou Jesus da glória, ou até mesmo em algumas brincadeiras que eram muito comuns naquela época, eu estava falando, olha, está amarrado em nome de Jesus. Ou até mesmo por alguma coisa que eu achava muito grande de ter sido feita por pessoas, eu cantava Aleluia de Handel. Aquela frase inicial de Aleluia de Handel. E Aleluia, vocês sabem, é um nome especial, uma palavra especial que significa louvado seja o Senhor. Assim, meus amados irmãos, eu confesso, eu usava o nome de Deus como uma interjeição. Vocês sabem que uma interjeição é aquilo que nós falamos eita, ou ai, ui, ou até mesmo puxa vida. Esse era o meu vício linguístico. E aí foi que em uma ocasião que manifestei esse vício linguístico de tomar o nome de Deus em vão como uma interjeição, que esse meu amigo mais chegado que o irmão, ele perguntou educadamente a mim o seguinte, ele disse, você já parou para meditar no que diz o terceiro mandamento? Para mim aquilo foi um choque. E aí a pergunta do meu amigo, irmão, ele me conduziu a estudar, e não só a estudar o terceiro mandamento, mas meditar no que significa aquilo que nós lemos em Êxodo capítulo 20, versículo 7. O mandamento que diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Da pergunta
de meu amigo para cá, isso já faz um bom tempo, tenho sido muito cauteloso para usar o nome de Deus e para tomar o nome dele, para não chamá-lo em vão. Pois na lei do Senhor temos uma ordem para não tomarmos o nome de Deus em vão. E o tema de nossa pregação nesta manhã é o seguinte: o Senhor Deus nos ordena a não tomarmos o nome dele em vão. Esse é o tema da nossa pregação e aquilo que o Senhor quer trazer para nós nesta manhã. O Senhor Deus nos ordena a não tomarmos o nome dele em vão. Amados irmãos e irmãs, talvez você tenha sofrido ou ainda sofra do mesmo vício linguístico que eu sofria. Talvez você tenha passado os seus olhos várias vezes, e até mesmo como nós fazemos de costume em nossa liturgia, ouvido várias vezes, domingo a domingo, o terceiro mandamento, mas não tenha despertado, não tenha aprendido o real valor desse mandamento, e não tenha assim aprendido que o nome do Senhor é santo. E por quê? Porque o nome dele representa a pessoa dele. O nome de Deus, ele representa o próprio Deus. Assim, chamar o nome de Deus não é apenas citar o nome, mas é pronunciar o nome que representa o Altíssimo, o Santíssimo, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Criador de todo o universo, o Salvador, o nosso Pai Celestial. É se referir àquele que deve ser reverenciado por toda a sua criação, por anjos, por homens, por animais, aquele que deve ter todo o respeito, aquele que deve ser invocado seriamente, com todo temor e com todo tremor, aquele a quem nós temos que dar toda a honra, toda a reverência, todo amor e temor respeitoso, temendo e tratando de modo muitíssimo santo, de modo muitíssimo especial. E por isso, meus amados irmãos, quando nós pensamos naquilo que representa o nome de Deus, nós conseguimos entender melhor o fato de Deus, quando se revelar a Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, o Senhor dizer a Moisés o seu nome especial. O Senhor se revelar a Moisés, e não só a Moisés, mas também mandar dizer a Israel o seu nome especial, o nome que nós conhecemos como Iavé. Lembre-se de Êxodo capítulo 3, versículo 14. Deus disse: diga ao povo: eu sou quem sou, eu sou te enviou. Eu sou quem sou te enviou. Esse é o meu nome. Eu sou quem sou. Assim, o nome de Deus revela a pessoa de Deus. Assim, quando Moisés ouviu essa palavra de Deus, quando Moisés comunicou essa palavra a Israel, como sendo enviado do eu sou quem eu sou, o povo ele podia entender que quem estava libertando do Egito era aquele que existe por ele mesmo, é o Deus dos antigos pais deles, Abraão, Isaque e Jacó. É aquele que estava dizendo: no seu nome eu existo como o Salvador e Libertador de vocês. Eu faço real o que eu digo, eu cumpro o que eu prometo. As promessas que eu fiz aos seus antepassados, eu irei cumpri-las perfeitamente. Eu sou quem eu sou. Este é o meu nome. E para entender bem essa ligação entre
o nome de Deus e a pessoa de Deus, é só lermos, como nós lemos antes do culto, o Salmo de número 8. No Salmo número 8, no início e no fim deste Salmo, nós temos a seguinte expressão, Salmo 8, versículo 1 e versículo 9. Diz assim o salmista: ó Senhor, e quando essa palavra está Senhor em letras maiúsculas, vocês já sabem o que está por trás dela no hebraico. É o nome Yahvé, é o nome especial de Deus, o nome que Deus revelou a Moisés e a Israel. Quando você encontrar na Bíblia esse nome Senhor todo em maiúsculo, é esse nome de amor gracioso de Deus que está por trás dele. Então no Salmo de número 8, versículo 1, o salmista diz: ó Senhor, ou seja, ó Yahvé, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ele repete isso no versículo 1 e no versículo 9, fechando o Salmo e abrindo o Salmo. Por quê? Porque é magnífico. E como nós vemos essa magnitude do nome do Senhor? Porque toda a criação, o imenso céu, do imenso céu ao homem, revela a majestade do Senhor. Todos os atos salvadores do Senhor revelam a soberania dele. Até nós, como homens, fomos feitos menores do que Deus. E mesmo sendo tão insignificantes diante de Deus, Deus nos honrou, dando-nos a sua imagem e nos fazendo governar sobre toda a criação. Quando nós estamos governando tudo, estamos assim manifestando a glória daquele que nos deu o poder sobre a criação. O nome de Deus que está sobre nós. E por isso, quando nós estamos contemplando as obras de Deus, quando nós olhamos um céu tão lindo, azul, ou quando nós ouvimos um trovão forte depois de um raio poderoso, quando nós vemos as perfeições dentro da criação, do nosso corpo, nós ficamos fascinados, e como crentes nós magnificamos o Senhor, ou seja, nós exaltamos o nome do Senhor, porque quando nós exaltamos o nome do Senhor é o mesmo que estamos exaltando o próprio Senhor. Isso é a verdade. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, pensar e usar o nome de Deus não pode ser feito de modo leviano, vão. É isso que é a palavra vão, leviano, lá no mandamento. Até mesmo essa palavra pode ser traduzida falsamente: não tomar o nome do Senhor em vão, de modo leviano, sem peso, tornando-o vazio de si. Seja sem pensar, por uma interjeição, como eu fazia e testemunhei a vocês, seja por um divertimento, seja por vícios de linguagem, até mesmo para parecer mais piedoso ou piedosa, ou até mesmo, como nós veremos um pouco mais adiante, usar o nome do Senhor como se usa uma palavra mágica. Devemos tomar muito cuidado, mas nós devemos pensar em usar o nome de Deus de modo muito sério, pois o nome do Senhor representa a pessoa santa e majestosa dele. O terceiro mandamento, ele está falando: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E por isso se aplica às outras duas pessoas da Santíssima Trindade. Nós sabemos que nós cremos em um único Deus que subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo.
E esse é o Deus da igreja, que é o mesmo Deus que falava a Israel os 10 mandamentos. Só que não estava tão claramente revelada essa Santíssima Trindade lá no Antigo Testamento. Nós só passamos a conhecer a Santíssima Trindade em sua clareza com Cristo e com os apóstolos. Mas no Antigo Testamento ela já se manifestava, porém o povo não conseguia perceber com tanta clareza isso. Sendo assim, o terceiro mandamento ele se aplica tanto a Jesus Cristo quanto também ao Espírito Santo. Nós sabemos que Jesus ele é Deus. Nós sabemos que o Espírito Santo é Deus. Ao lermos o Evangelho, o nome de Jesus ele representa a pessoa do Deus encarnado. Tanto que quando o anjo ele fala a José e a Maria, ele diz que o nome dele será Jesus, porque Deus certamente salvará o seu povo, Yahvé certamente salvará o seu povo dos pecados deles. Da mesma forma, o Espírito Santo ele é tido como Deus, ao ponto de conhecer a mente do próprio Deus. Sendo assim, meus amados irmãos, quando nós lemos a Escritura no Novo Testamento, nós aprendemos que invocar o nome de Jesus, ou invocar o nome do Espírito Santo, é a mesma coisa de invocar o Deus Todo-Poderoso. Jesus que é Deus como o Pai e o Espírito é Deus. O Espírito Santo que é Deus como o Filho e o Pai é Deus. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o pensar no nome deles, o usar o nome deles, deve ser com profunda reverência, profundo respeito, profundo temor, profunda seriedade. Como acontecia comigo, você pode estar pecando contra Deus, usando o santo nome dele como um ai, como um eita, como um puxa-vida, ou pior ainda, como uma palavra mágica para afastar de você coisas ruins. Pense, por exemplo, nas expressões tão comuns hoje. Se você liga a sua televisão, se você vê pela internet, se você conversa com seus amigos pentecostais ou neopentecostais, expressões do tipo: está amarrado em nome de Jesus, como até piada, ou expressões que são bem comuns hoje em dia, que são usadas como palavras que abrem os tesouros do céu para abençoar, expressões do tipo: eu profetizo bênção para você em nome de Jesus. Eu acho que você já ouviu pessoas falando isto de modo gratuito. Se nós pensarmos no que Deus nos diz na palavra, no terceiro mandamento da lei, estes modos levianos, e que inclui desde o falar como uma interjeição até usar o nome de Deus como uma palavra mágica, estes modos de usar o nome santo de Deus é tomar o nome de Deus, é ferir aquilo que Deus claramente diz na sua palavra. Não precisa nenhum pastor interpretar para você, não precisa nenhum membro mais espiritual, entre aspas, dizer para você o que significa. Deus diz para nós: não tome o meu nome em vão. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, devemos pensar, não devemos pensar e nem devemos usar o nome de Deus de modo leviano, leve, em vão, assim, jocoso. Jocoso quer dizer de modo engraçado, de modo de piada.
como vício, como brincadeira, como expressão de surpresa, como uma palavra mágica para nos livrar de coisas ruins. Pense e use o nome do Senhor como você pensa em usar uma roupa de festa. Eu quero usar essa ilustração para vocês. Pense numa roupa de festa bem bonita. Às vezes eu sempre me surpreendo quando eu vejo roupa dos irmãos se preparando para casamentos, para formaturas. Eu tenho que olhar a foto pelo menos umas 3 vezes. Eu digo, isso aqui é fulano mesmo, é? Isso aqui é fulana, puxa, roupa bonita, que até a pessoa fica quase desconhecida para aquelas roupas que nós vemos até mesmo no domingo e se encontrando, indo para o trabalho. Uma roupa especial, roupa de festa é roupa especial. Mas imagine você não pensa em usar uma roupa de festa para lavar o banheiro de sua casa, ou para lavar o seu carro. Imagine você chegar na casa de Carol, e Carol toda bonita, com uma roupa de princesa, como aquelas roupas de debutantes, né, de formatura, lavando o banheiro da casa dela. Você não chegar lá e ver Bruno lavando o carro, todo de terno e gravata. Você vai dizer, o que está acontecendo isso aí? Você está... Carol, o que é isso? Como que é isso? Nós não usamos roupas especiais, roupas de festas, para fazer coisas comuns do nosso dia a dia. Assim, o nome do Senhor é mais especial que todas as coisas, pois ele representa a própria pessoa de Deus. Então deve ser pensado e deve ser usado de modo muitíssimo especial, porque vale mais do que uma roupa. Muitíssimo especial. Por exemplo, em nossas orações, devemos com cuidado pensar e invocar o nome do Senhor. Em nossos louvores, seriamente, louvar a Deus, pensando na letra dos hinos, pensando no que significa isso. Em nosso culto, em nosso clamor, quando estamos desesperados, em socorro, em verdadeiro desespero, não é coisinha pequena, verdadeiro desespero, clamar o nome do Senhor. Pois eu quero dizer uma coisa a você, e você preste atenção, por favor. O modo como usamos o nome de Deus revela o quanto o amamos, o quanto o honramos, o quanto o reverenciamos, o quanto o tememos. O modo como nós usamos o nome de Deus revela a nossa consideração por Ele. Pois o nome dele representa Ele mesmo. Agora, tomar o nome de Deus ou o nome do Senhor em vão não se limita ao uso do nome de Deus como vício de linguagem, em piadas, como palavra mágica. Não se limita a isso. Tem coisas mais profundas também do que a vocalização, aquilo que sai de minha boca. O nosso catecismo ele nos dá um resumo do ensino das proibições que Deus ele ordena no 3º mandamento. A pergunta e resposta 99 é um resumo disto. Veja em seu catecismo, por favor. Nós lemos, vamos ler novamente. A pergunta é: o que Deus exige no 3º mandamento? A resposta é que não blasfememos ou profanemos o santo nome de Deus por maldições ou perjúrio, tampouco por juramentos desnecessários, e que não participemos por omissão silenciosa desses horríveis pecados. Ponto. Vamos ficar até aqui. Pensemos quando o nome de Deus ele é usado em maldições. Por exemplo, quando por motivo banal se diz que o Senhor me mate se eu não fizer isto ou aquilo. Você já ouviu pessoas falarem isso?
ou quando pessoas dizem: Deus, Ele não está sendo justo comigo, mandando esse mal sobre mim. Você já ouviu pessoas falando isso? Deus não está sendo justo comigo. Eu não merecia isso. Pense também quando as pessoas invocam o nome de Deus em juramentos, sejam em juramentos falsos para enganar outros, ou juramentos desnecessários, sem nenhuma necessidade. Por exemplo, você sabe que não vai conseguir pagar a sua dívida, mas para convencer aquele que vai lhe emprestar o dinheiro, você fala: olha, fulano, eu juro por Deus que vou pagar a você em tal data. Ou juramentos desnecessários. As crianças às vezes caem nesse pecado. Quando diz: maninha, pai, eu juro por Deus que eu vou arrumar a minha cama quando me levantar. Jurar por Deus por causa de arrumar a cama? Totalmente desnecessário. Essas ações, seja por blasfemar, por meio de maldição, seja por meio de juramentos falsos, ou por juramentos desnecessários, essas ações são blasfêmias e profanações. Profanação é você tratar algo santo como algo comum. Mas além desses tipos de blasfêmias e de profanações, pense também em participar de tais coisas. Pense também em omitir de denunciar tais blasfêmias e tratamentos não santos do nome do Senhor. Eu não devo participar, eu não devo me omitir diante de tais pecados. Eu poderia multiplicar muitos exemplos aqui. Às vezes as novelas, elas criam certos jargões, e muitos dos jargões de novela são tidos como e tomados como vícios linguísticos e cultura do povo brasileiro. Isso é uma desgraça para o povo brasileiro. Por isso que o povo brasileiro se afasta tanto de Deus, porque é tão ligado em novelas e em porcarias de televisão, esses programas que existem enchendo as televisões, e nós perdemos muito tempo com eles. Quando as pessoas ficam chamando o nome de Deus em vão, e é somente um daqueles personagens começarem a chamar o nome de Deus em vão, e isso se torna uma coisa assim epidêmica, pior do que o Zika vírus. Lembra-se quando uma dessas modas foi: ó meu pai. Isso foi uma das personagens de uma novela dessa. Eu não assisto novela, tá certo? Mas quando você pergunta às pessoas: por que você chama ó meu pai? Isso uma época atrás, alguns anos atrás, as pessoas, qualquer coisa era ó meu pai, ó meu pai. Você pergunta: que pai você está chamando? É Deus. Peraí, como você está chamando o nome de Deus? Ó meu pai. Assim. E se tornou um vírus na cultura brasileira, chamar ó meu pai. E nós, como cristãos, podemos cair na fraqueza de estar participando com essas práticas que são blasfêmias, profanações do nome de Deus, ou se omitindo, e não nem pelo menos dizer à pessoa: você parou para pensar? Pensa naquele amigo mais chegado do que o irmão que fez a pergunta a mim: você já parou para pensar no que significa o terceiro mandamento? Então notem que aquilo que nós confessamos também é quebra do terceiro mandamento quando eu participo com tais coisas, seja por maldições usando o nome de Deus, seja
por juramentos falsos, seja por juramentos desnecessários, mesmo que eu não seja aquele que estou falando essas coisas, mas eu estou participando e me omitindo em denunciar esses erros. Deus, Ele deixa muito claro na doutrina bíblica que eu não devo fazer tais coisas. Lembre-se do que Deus ordena em outras partes da Sagrada Escritura e que são mandamentos fundamentados no terceiro mandamento. Eu vou citar 3 passagens, você pode anotar, eu irei lê-las. A primeira passagem que eu quero ler para você é Levítico 19, versículo 12, diz o Senhor, Levítico 19, 12: nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Então, no contexto, o Senhor ele proíbe o uso do nome dele em juramentos falsos. É profanar o nome do Senhor, fazer esse tipo de uso do seu nome em juramentos falsos. Nós veremos mais no próximo domingo sobre juramentos desse tipo. Também Jesus ele falou em Mateus capítulo 5, versículo 33, 34 e 35, o seguinte: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Versículo 34: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Outra passagem que antes de chegar a essa outra passagem, o que é que Jesus está dizendo aqui? Jesus ele não está proibindo o uso de juramentos. O Senhor Jesus Cristo ele está combatendo o falso juramento. Para certos mestres judeus, os juramentos feitos pelo céu, pela terra, por Jerusalém, pela cabeça, não tinham tanto peso e não colocaria em risco de desonrar o nome de Deus aqueles que não cumprissem seus juramentos. Então haviam falsos juramentos. A pessoa já chegava diante de um tribunal para fechar um negócio, pensando em seu coração: eu vou jurar por Jerusalém. E aí esse mané, ele vai me vender esse camelo, sem eu dar nenhum dinheiro a ele. Um exemplo. Jesus está dizendo: não é assim. Jesus explicou. Então, claramente Jesus estava proibindo o legalismo dos judeus e exortando os seus discípulos a serem verdadeiros, fiéis cumpridores dos seus compromissos, das suas palavras. E por isso Jesus ordena dizendo: seja a tua palavra sim ou não. Se alguém inventar algo além disso, é algo que vem do maligno. Quem é o maligno? O diabo. E o que o diabo é? Pai da mentira. Tudo que for mentira, tudo que for falsidade, tudo que for engano, tem origem no diabo. Falsos juramentos têm origem no diabo. Outra passagem que é baseada no ensino de Jesus, Tiago capítulo 5, versículo 12. O irmão do Senhor, Tiago, ele falou: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. O alto valor do nome do Senhor leva Tiago a ressaltar o mandamento de Jesus. A palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não. E o que Tiago nos diz
é que quebrar esse mandamento é se colocar sujeito ao juízo de Deus, às severas punições do Senhor. Todos esses mandamentos que eu estou citando, acabei de citar, são alguns, porque o terceiro mandamento ele vai falar sobre falsas profecias, falso ensino, vai falar sobre blasfemar contra as autoridades instituídas por Deus, blasfemar contra pobre, blasfemar contra rico. Tudo está envolvido no terceiro mandamento da lei, mas eu só foquei nesses 3 mandamentos pelo momento. Mas todos esses mandamentos mostram como nós devemos aplicar o terceiro mandamento em nossa vida, dia a dia, como não devemos tomar em vão o nome do Senhor, validando coisas falsas, fazendo juramentos desnecessários. Fazer tais coisas é não respeitar o verdadeiro Deus, é usá-lo como meio de enganar o próximo, é usar o nome dele, o nome de alguém que é muitíssimo importante, como algo sem importância, por isso que é vão. Lembre-se o que eu disse: o modo como você e eu usamos o nome do Senhor, mas revela a nossa consideração por ele. Agora veja: blasfemar e profanar o nome de Deus por meio de chamar em vão, de juramentos, de maldições, juramentos falsos, juramentos necessários, maldições, é um pecado muito grande para Deus. Você notou que no terceiro mandamento existe uma promessa de maldição para aqueles que usam o nome de Deus em vão? Êxodo 20, versículo 7 diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por quê? Porque o Senhor não terá o inocente o que tomar o seu nome em vão. Você parou para pensar nesse versículo? Não terá por inocente, é culpado, é digno, como o Tiago falou, de juízo. Notem, essa punição é tão severa porque eu já falei a vocês, o nome representa a pessoa de Deus. Desrespeitar o nome é desrespeitar a pessoa. Lembre-se, porque você fica tão irado quando as pessoas estão xingando seu pai ou xingando a sua mãe. Por quê? Porque quando eles falam alguma coisa feia contra seu pai ou contra sua mãe, você entende automaticamente que é contra a pessoa de seu pai ou a pessoa de sua mãe. E por isso você fica tão irado contra essas pessoas blasfemas que não respeitam pais e mães. Então nós podemos compreender porque Deus não toma por inocente aqueles que chamam o seu nome em vão, que tomam o seu nome em vão. Nome representa a sua pessoa. É um pecado tão grande para Deus, do tamanho dele, ao ponto de não somente ele ordenar a morte para os blasfemadores, mas também se irá contra aqueles que não se esforçam para impedir e proibir tais pecados. No nosso catecismo, nós expressamos isso na pergunta e resposta 100. Diz assim na pergunta e resposta 100: será que blasfemar o nome de Deus por juramentos e maldições é um pecado tão grande que Deus se ira também contra aqueles que não se esforçam para impedir e proibir tal coisa? E a resposta é: com certeza, pois não há pecado maior ou que mais provoque a ira de Deus do que blasfemar o seu nome. Por isso, ele ordenou punir este pecado com a morte. O tipo de punição mostra a seriedade do pecado, né? Então, o pecado de blasfemar o nome do Senhor era punido com morte. E
Quem ouvisse isso teria que denunciar. Lembre-se do que aconteceu em Levítico capítulo 24. Abra sua Bíblia, por favor, em Levítico 24, versículo de número 15, nós iremos direto para o versículo 15, mas vou lembrar a você, havia dentre os filhos de Israel, o filho de um israelita com um pai egípcio. Isso nós encontramos no versículo 10 até o versículo 12. E numa briga desse filho misto egípcio com o israelita, que o povo tinha saído do Egito, ele estava brigando com outro israelita no meio do acampamento. Esse filho misto, ele blasfemou o nome do Senhor no meio da briga, e foi algo muito feio. E todo o povo levou o caso para Moisés, e o Senhor disse o seguinte a Moisés, que aquele filho deveria ser apedrejado, ou seja, morto. E depois disso o Senhor dá o seguinte mandamento, Levítico 24:15: dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Pena de morte. E nós não podemos participar das obras das trevas, e por isso Deus também, Ele se ira contra aqueles que não se esforçam para coibir esse pecado de blasfêmia. Efésios capítulo 5, versículo número 11: e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as. Veja, dentre as obras das trevas está a blasfêmia ao nome do Senhor. Devemos não ser cúmplices, devemos reprová-las. Quando nós paramos para pensar profundamente um pouco mais no terceiro mandamento, o que podemos também pensar mais em relação a esse mandamento, além daquilo que nós vimos? Eu vou citar algumas coisas. Nós somos levados a pensar, por exemplo, em não admirar e aprovar as obras daqueles que têm propagado o falso profetismo e tomado o nome de Deus, tornado o nome de Deus motivo de escândalo e algo banal para o mundo de hoje. Eu refiro-me especialmente às seitas e às ditas igrejas pentecostais ou neopentecostais. Eu quero ser bem claro para os irmãos aqui de nossa congregação. Toda e qualquer profecia que esteja fora da Sagrada Escritura, fora dos 66 livros da Bíblia, é falsa profecia. Toda revelação que chegue a você fora dos 66 livros da Bíblia é falsa profecia. Não vem de Deus. Pode ser um anjo, pode ser qualquer coisa, pode ser com tremedeira, pode ser com choro, pode ser com grunhido. Qualquer profecia que venha fora da Escritura em nosso tempo vem do diabo ou da carne, do homem. É falsa. E hoje nós temos muitos falsos profetas e até falsos apóstolos dizendo: eu digo isto a você em nome do Senhor. Ou até mesmo pessoas que se dizem tomadas por um Espírito Santo dizendo: eu, o Senhor, te digo. Tal uso do nome de Deus por falsos profetas é condenado pelo Senhor como blasfêmia contra o santo nome do Senhor. É só ler Ezequiel capítulo 13, versículo 21 e 22. Isso não é coisa do Antigo Testamento. No Novo Testamento o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículo
8, versículo 9, que todo aquele que falar a você qualquer evangelho que vá além deste que eu vos tenho dito, seja anátema, maldito do inferno. Está chamando o nome de Deus em vão. Está ensinando coisas mentirosas acerca do nome de Deus que representa a pessoa de Deus. Isso é blasfêmia, isso é profanação. E por causa dessas seitas, dessas mesmas seitas e ditas igrejas pentecostais ou neopentecostais, não importa, é tudo a mesma coisa, o nome de Jesus é tido como um amuleto. O nome de Jesus está na boca de pessoas ímpias, está em frases espalhadas por todo o Brasil como se fosse um amuleto de sorte para impedir que demônios entrem em sua vida, entrem em sua casa, que o seu comércio prospere, que você vá bem em sua vida. Hoje em dia, você conversando com qualquer cachaceiro na rua, ele vai dizer: que Deus te abençoe, eu profetizo bênção para você em nome de Jesus. Isso já aconteceu, eu já vi tal coisa. E eu acho que você também não pode dizer que é surpresa para você ouvir isso. Por isso, meus irmãos, de onde vem essa prática, essa banalidade do nome de Deus, se não depois desse dito movimento pentecostalista e neopentecostal, que tem enchido os nossos noticiários e os nossos bairros e a nossa no mundo inteiro, de escândalos para o nome de Jesus. Por isso não devemos admirar tais movimentos, namorá-los, invejá-los. Verdadeira piedade não nos leva a blasfemar o nome do Senhor por meio de falsas profecias, por meio de tornar vão o nome de Deus na sociedade onde nós vivemos. Nós também, quando nós paramos para pensar no terceiro mandamento, nós devemos pensar na nossa pregação. Deixa agora os pentecostais e neopentecostais de lado. Agora vamos pensar em nós. Devemos pensar na nossa pregação, devemos pensar no nosso modo de culto, devemos pensar nos cânticos que cantamos e como cantamos, nas orações e em nossos votos. Será que aquilo que nós estamos ensinando, pregando em nossa igreja tem sido o ensino fiel da Sagrada Escritura? Será que o pregador, ele está pregando de fato aquilo que diz o Senhor na palavra? E quando ele diz assim diz o Senhor, verdadeiramente é aquilo que Deus está dizendo conforme a palavra? O terceiro mandamento nos deve fazer pensar como pregadores, como pessoas ensinando os nossos filhos, dizendo a ele: filhos, assim diz o Senhor para você viver. Filha, assim diz o Senhor para você viver. Devemos parar para pensar em nossa pregação, em nosso ensino. Devemos parar para pensar no nosso culto. Será que o nosso culto, de fato, ele está louvando a Deus ou louvando homens? Será que também quando eu estou cultuando a Deus, eu estou prestando atenção naquilo que está acontecendo dentro do culto, seja os cânticos, seja as orações, seja a pregação da palavra, ou eu fico deixando a minha mente voando, ou eu fico olhando para a minha roupa, para o meu corpo, para qualquer outra coisa que tira a minha atenção, na hora que o nome do Senhor está sendo adorado no culto? O meu modo de cultuar também deve estar assim, sendo peneirado pelo terceiro mandamento. Os meus cânticos, o que é que você anda cantando? É tanta heresia que as pessoas vivem cantando hoje. Será que aquilo que eu canto vem da palavra de Deus? Não é à toa que as igrejas de Cristo na história, desde o Antigo Testamento, deram prioridade aos salmos, porque não tem como você cantar fora da palavra de Deus cantando os salmos. Mas também não é proibido cantar hinos bíblicos. Mas aquilo que eu canto deve expressar a verdade de Deus. E quando eu canto também, eu devo expressar a honra ao nome de Deus. Eu não devo cantar os hinos de modo engraçado. Eu estou cantando o nome de Deus. As minhas orações, por exemplo, você já viu que uma das tentações que nós temos em oração é usarmos o nome de Deus como uma palavra que preenche espaços. A gente não sabe o que vai dizer, então a gente diz Senhor, a gente diz Pai, a gente diz Jesus. Vocês já notaram que isso é uma tentação nossa? Também em nossas orações nós devemos tomar muito cuidado. Quantas vezes repetimos o nome de Deus para não sermos como pagãos, que acham que por repetir o nome do seu Deus vai ser ouvido?
E os votos? Eu não estou falando de voto eleitoral. Estou falando dos seus votos que vocês fizeram no seu casamento. Eu fiz também. Os votos que você fez quando você se tornou membro da igreja, quando você levou seu filho para o batismo quando ele era pequeno. Os seus votos como oficial para aquele que é ordenado. Aqueles votos foram feitos sob invocação do nome do Senhor. E esses votos e o cumprimento deles tem a ver com honrar o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, notem como é profundo pensarmos no terceiro mandamento. Tem a ver com pregação, com ensino, tem a ver com o nosso culto e o modo de cultuar, tem a ver com os nossos cânticos e o modo de cantar, tem a ver com as nossas orações e o modo de orar, tem a ver com os nossos votos e o cumprimento dos nossos votos. Pare para pensar. Nós somos muito zelosos por todas essas coisas, mas será que estamos sendo zelosos para com o uso do nome de Deus em nossas vidas? E por último, o meditar no nome do terceiro mandamento nos leva a pensar no nosso testemunho diante dos nossos próximos. E quando eu falo dos nossos próximos, eu começo em nossa casa. Qual o testemunho que eu estou dando diante do meu esposo, minha esposa, diante dos meus filhos, diante dos meus pais, diante dos meus colegas, seja na escola, seja no trabalho, diante do meu patrão, minha patroa, diante dos meus empregados, diante da sociedade. Você lembra que quando se você foi adulto, foi batizado quando adulto, né? Mas foi criança, você só lembra depois que você vê o do batismo. Mas você lembra que quando você foi batizado em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você foi batizado em o nome da Santíssima Trindade. Então Deus colocou o seu nome sobre você desde criança. Lembre-se que você é conhecido como cristão, como cristã, ou seja, os de Cristo. O nome de Cristo está sobre você, sobre mim, sobre nós. Então, quando nós estamos testemunhando em nossa vida, através de nossas palavras, através de nossas práticas, a nossa conduta está ou honrando o nome de Deus, ou desonrando o nome de Deus. Por isso que o Senhor, Ele fala que os judeus que estavam se desviando do Evangelho, eles estavam fazendo que o nome do Senhor fosse blasfemado pelos gentios. E por isso que nós vemos aquela crise na igreja em Corinto, onde o nome do Senhor estava sendo blasfemado pelos ímpios e incrédulos, porque a igreja não estava vivendo o Evangelho. Meus irmãos, o terceiro mandamento é algo muito sério, é algo muito profundo. O espírito da lei é tão profundo. Conclusão. Até aqui nós temos o que não devemos fazer conforme o terceiro mandamento. Se você notou bem o que nós vemos. Mas o terceiro mandamento também nos faz pensar em nossas palavras e obras. E o que nós devemos fazer em palavras e obras para honrar o nome santo do Senhor. Pois o que Deus Ele quer em nossas palavras e obras é que não sejamos motivos de blasfêmias e profanações do nome dEle. No Catecismo, na parte final da pergunta e resposta 79, veja na parte final da pergunta e resposta 79, nós encontramos a seguinte expressão: em resumo. Então aqui nós temos o resumo, e agora vem de modo positivo, ou seja, aquilo que devemos fazer. Resposta 99 do Catecismo. Em resumo, devemos usar o santo nome de Deus somente com temor e reverência, a fim de que Ele, por nós, seja devidamente confessado, invocado e louvado com todas as nossas palavras e obras. Aqui temos o que devemos fazer para não tomar o nome de Deus em vão, conforme o mandamento.
Devemos usar o nome de Deus somente com temor e reverência. Com qual objetivo? A fim de que Ele, por nós, veja, por nós, isso tem a ver tanto em nós como por nosso intermédio, por nós, seja devidamente confessado, invocado e louvado com todas as nossas palavras e ações e obras. Ou seja, o meu alvo, o meu objetivo, como grato Filho de Deus em Cristo Jesus, porque nós estamos tratando de gratidão aqui, como grato Filho de Deus pela obra de Cristo Jesus em me salvar, o meu alvo deve ser santificar o nome do Senhor em tudo que eu penso, em tudo que eu falo, em tudo que eu faço, palavras e obras. Tudo. Porque são as minhas palavras, é aquilo que eu sou, são as minhas palavras, são as minhas obras que testemunham o nome de Deus, que foi colocado sobre mim em meu batismo. São nossas palavras e obras, lembre-se do que Jesus falou, para que o mundo veja as suas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. São as nossas palavras e obras que levam as pessoas a glorificarem a Deus, ao verem o nosso testemunho cristão, como marido, como esposa, como pais, como filhos, como empregados, como patrões, como pessoas da sociedade, seja com autoridade ou debaixo de autoridade, seja dentro da igreja ou fora da igreja. É isto, meu irmão. Assim, o que eu falo, o que eu faço, o que eu sou, deve levar a mim e outras pessoas a confessar, a invocar, a louvar o Senhor. Portanto, o que eu sou, o que falo e o que faço devem santificar o nome do Senhor em tudo. Portanto, como filhos de Deus, eu não estou falando para pessoas que estão fora de Cristo, estou falando para pessoas que estão na igreja do Senhor, que estão dentro da aliança de Deus, que receberam do Senhor este mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. As pessoas que estão fora de Cristo precisam, pela graça de Deus, se arrependerem, serem regeneradas, se arrependerem, crerem e passarem em Cristo a ter uma relação com Deus, e aí passarem a viver em gratidão, cumprindo os mandamentos do Senhor, buscando cumprir. Mas eu estou falando para os crentes, para você que está dentro da aliança. Como filho de Deus, você e eu, nós precisamos do Espírito, daquele que nos revelou o nome do Pai e guardou perfeitamente o terceiro mandamento em nosso favor e para a nossa salvação. Quem é este? É Jesus. Nós precisamos do Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para desejar cumprir o nosso dever no terceiro mandamento. Nós precisamos do Espírito Santo para sermos instrumentos de glorificação do nome do Senhor. Nós precisamos do Espírito Santo, meus irmãos, para assim estarmos vivendo o terceiro mandamento em meio ao mundo, para por meio de nossa vida de obediência a Deus, estamos santificando o nome do Senhor, que nos salvou mediante a fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. E por isso nós devemos orar. Porque lembre-se da primeira petição da oração do Senhor foi o quê? Pai, santificado seja o teu nome. Nós precisamos orar, porque é por meio da oração que o Senhor nos dá cada vez mais do Espírito Santo. Do Espírito Santo para santificar o nome do Senhor. Portanto, antes de pensarmos e antes de usarmos o nome do Senhor, sejamos cuidadosos. Muito cuidado nessa hora. Cuidadosos. E nos preocupemos mesmo para agradar a Deus, santificando o Senhor em nossos corações, em nossos lábios
em nossas ações, em nossa vida. Por quê? Porque o Senhor Deus nos ordena a